E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 livros de cálculo que eu sugiro você usar se você está fazendo graduação em matemática, seja ela licenciatura ou bacharelado, porque esses livros vão preparar você para uma disciplina que você vai fazer lá pelo 6º semestre, chamada Análise Real, e vão te preparar também para como é construída a matemática num nível mais avançado, que é usando demonstrações e lógica matemática. Se você faz física ou engenharia, talvez você não precise necessariamente desses livros. Talvez você se beneficie de livros que falam mais sobre aplicações do cálculo na sua área. Mas se você é matemático, com certeza esses livros são os melhores livros que você poderia usar. E esses livros não estão em nenhuma ordem particular, tá bom? E você pode escolher qualquer um deles, e eu tenho certeza que você vai se beneficiar da mesma maneira. No final de cada um livro eu vou te dar minha conclusão sobre eles, e aquele que você acha que se encaixa mais com o teu perfil, vai por ele. Então, o primeiro livro é Um Curso de Cálculo, do Guido Risi. Esse foi o livro que eu usei quando eu fiz licenciatura em matemática, por isso que ele está bastante surrado. Bom, deixa eu te mostrar então aqui a opinião do autor sobre o próprio livro dele. Vou trazer aqui mais para pertinho. Aqui no prefácio, o autor diz que o curso é desenvolvido de forma que os conceitos e teoremas apresentados venham, sempre que possível, acompanhado de uma motivação ou interpretação geométrica ou física. Então, ele não necessariamente escreve a demonstração de todos os resultados. Do contrário, ele dá uma interpretação geométrica ou física. E ele diz: as demonstrações de alguns teoremas foram deixadas para o final da sessão, ou colocadas em apêndice, o que significa que o leitor poderá, na primeira leitura, omiti-las, se assim desejar. Então, é um livro que não contém a demonstração de todos os teoremas logo abaixo do teorema, como é geralmente feito em textos mais avançados de matemática, mas você sempre pode encontrar a demonstração no apêndice, etc. Esse é o sumário do livro, então ele começa primeiro definindo números reais e funções, depois ele fala sobre limite de continuidade e limites, a extensão do conceito de limite. Ele fala sobre os 3 teoremas principais que envolvem limites, né? E define a função exponencial e a função logarítmica. Depois ele passa um bom capítulo falando sobre derivadas, depois funções inversas, estudo do gráfico das funções, primitivas, integral de Riemann, técnicas de primitivação, e aí ele fala sobre assuntos mais gerais como equações diferenciais, coordenadas polares, integrais de revolução. E depois ele fala sobre teorema de Rolle, teorema do valor médio e teorema de Cauchy para integrais, fórmula de Taylor, e ele finaliza com alguns aspectos históricos e depois alguns apêndices que contêm as demonstrações que ele prometeu. Eu fiz um vídeo ensinando como você poderia estudar esse livro em 30 dias e vou deixar esse vídeo em algum lugar, então dá uma olhada lá depois. Vamos ver então como é que o autor define aqui o conceito de limite. Está aqui na página 70. Vamos ver aqui. Então ele fala aqui, definição de limite, ok. E aí ele dá um parágrafo, 4 gráficos e já joga a definição na tua cara com os épsilons e deltas aqui. Então é um livro realmente escrito para matemáticos, ele não passa muito tempo, embora ele disse que faria isso, né? Ele não passou muito tempo motivando as coisas, não. Quando ele fala sobre a definição de limite, ele joga logo a definição para ti e tal. E ele faz algumas definições alternativas que são bastante úteis, fala sobre as propriedades do limite, e eu quero mostrar para vocês aqui como funcionam os exercícios nesse livro. Então, esses são os exercícios só da seção de limites. Pode ver que tem bastante exercício computacional, mas tem alguns exercícios que envolvem demonstração. Por exemplo, prove que existe delta, tal, que... são bastante exercícios, e ele mistura, né, exercícios de computação e exercícios de demonstração. E aqui no final do livro, você encontra a solução de muitos dos exercícios, praticamente todos. Acho que um ou outro exercício que envolve demonstração, ele não escreve a solução, afinal de contas, não existe solução para isso, né? Então, esse aqui é o livro de cálculo do Guido Risi. Minha opinião é, se você nunca teve contato com cálculo e está fazendo licenciatura em matemática ou bacharelado em matemática, esse é um excelente livro. Ele vai conter tudo o que você precisa saber, inclusive vai te ajudar a entender quais são os pré-requisitos para o cálculo nos primeiros capítulos. Então, se você está fazendo licenciatura ou bacharelado em matemática, nunca teve contato com cálculo, esse é um bom livro. Foi o livro que eu usei, então
mas talvez ele não vá tão a fundo quanto os outros livros. Então, vamos fazer um ato simbólico aqui e colocar ele como apoio para os outros livros. Então, esse aqui é o livro do Apostol de Cálculo. E esse é o segundo livro que eu queria te sugerir. Se chama Cálculo em uma Variável com uma Introdução à Álgebra Linear. Então vamos ver o que o Apostol tem a dizer sobre o próprio livro dele. Então ele diz assim: algumas pessoas insistem que a única maneira de entender cálculo é começando através de um tratamento profundo do sistema dos números reais e desenvolver passo a passo usando lógica e rigor. Outros argumentam que o cálculo é primariamente uma ferramenta para engenheiros e físicos. Então, eles acreditam que você deveria focar mais em aplicações do cálculo que apelam para a intuição e depois fazer vários exercícios e problemas que desenvolvem habilidades manipulativas. E aí ele diz: esse livro, então, representa uma tentativa de encontrar o balanço entre essas duas visões. Então, muita gente diz que cálculo é uma ferramenta, outras pessoas dizem que cálculo é, na verdade, um conteúdo que você deveria desenvolver usando rigor e lógica, e ele diz que no livro dele ele vai tentar dar conta das duas coisas, encontrar o balanço entre elas. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta do rigor, mas também quer saber das aplicações, da intuição, talvez o livro do Apostol seja para você. Vamos ver aqui os conteúdos. Então, ele começa com uma introdução histórica e depois ele fala de alguns conceitos de teoria dos conjuntos. E aí, essa é uma parada que eu gosto muito desse livro, é que ele fala sobre os axiomas dos números reais. Então, ele constrói os números reais. E aí ele fala, por exemplo, do axioma da completude dos números reais, que identifica esse conjunto. Então, acho bem legal que ele coloca esse capítulo aqui. Muitos livros deixam isso como apêndice ou nem falam sobre isso. Ele ensina uma técnica de demonstração chamada indução matemática. E aí ele faz uma coisa que é rara hoje em dia, que ele começa o curso de cálculo falando primeiro de integral. A maioria dos cursos de cálculo falam primeiro sobre derivada. Ele diz que ele vai apelar para um conceito mais histórico, porque a integral realmente foi desenvolvida antes da derivada, e ele fala então primeiro do cálculo integral. E aí ele fala aplicações, funções contínuas, e aí é então que ele fala do cálculo diferencial. E aí ele junta os dois, né? Falando então sobre o teorema fundamental do cálculo, que é a relação entre integração e diferenciação. E aí ele continua indo bastante a fundo em vários conteúdos, introdução a equações diferenciais, números complexos, sequências de funções, álgebra vetorial, aí geometria analítica, cálculo de funções com valores vetoriais. Então esse livro ele vai bastante a fundo, não é à toa que ele tem 686 páginas. Mas vamos pular aqui para... Vamos procurar aqui onde ele faz a definição de limites, que é já bem lá pro meio do livro. Página... aqui, 127. Aqui. Então aqui é onde ele se propõe a fazer a definição de limite. Ele começa definindo o limite usando apenas inglês, né? Ele diz... o limite é o valor que a função aproxima quando o x se aproxima de um determinado valor. E aí ele fala sobre, então, vizinhanças de um ponto, e aí, com muito mais explicação, ele enrola, até que finalmente ele define limites usando épsilons e deltas. Então ele contém um pouco de intuição antes de jogar a definição formal para você. Ele fala então sobre definição de continuidade, novamente usando épsilons e deltas, então isso é bom. E quando ele chega a falar sobre os teoremas, ele, para alguns teoremas, não demonstra de imediato, assim como o Guidorizi, ele deixa a demonstração para um apêndice ou para depois, e acaba só colocando o teorema e falando um pouco sobre aquele teorema. Vamos continuar aqui. Quero mostrar para vocês os exercícios. Tá aqui os exercícios. Então, os exercícios do Apostol, eles misturam tanto computação, como você vê que tem muito limite para você calcular,
Mas ele também fala sobre demonstração. Se você olhar aqui na 33, ele diz que prove que uma função é contínua, tá. Então, realmente, você tem alguns casos aqui de demonstração. Então, é um bom livro, bem parecido com o Guidoriz, mas vai muito mais a fundo na questão de todos os conteúdos que ele usa. Deixa eu só mostrar para vocês aqui no final. Ele contém a solução para os exercícios, se você gosta desse tipo de coisa. Então, minha opinião sobre esse livro é que é um excelente livro para ser estudado no longo prazo, porque por ser muito longo e extenso, se você tentar acompanhar uma disciplina usando esse livro, talvez não seja ideal, porque você vai acabar ficando atrasado. Mas se você já fez cálculo e quer se aprofundar mais, eu acho que esse livro é uma excelente opção. Outro livro que eu quero mostrar para você é esse aqui, é o do Spivak. Então, o livro se chama simplesmente Cálculo, e vamos ver o que o autor tem a dizer sobre o próprio livro dele. Aqui. Então, ele diz assim: como as fundações da análise proveram uma arena na qual o pensamento moderno da matemática se desenvolveu, cálculo precisa ser o lugar onde você deve esperar, ao invés de evitar, o fortalecimento da intuição e da lógica. Então, o argumento dele é o seguinte, cálculo foi o que deu o start lá no século XIX para que a matemática se tornasse mais formal, né? Por causa da quantidade de paradoxos que estavam surgindo na matemática. Então, se o cálculo foi o que deu início a esse pensamento, quando a gente está na faculdade, a gente deveria ensinar cálculo usando lógica também, e não evitar, deixar isso só para análise real. E ele diz que o livro dele, então, vai fazer isso. Então, é um livro onde ele foca bastante na construção lógica do cálculo. Então, vamos dar uma olhada aqui nos conteúdos. Ele começa, então, falando sobre as fundações, e depois ele fala sobre derivadas e integrais, juntas no mesmo capítulo, sequências e séries, e por fim ele faz um epílogo onde ele faz a construção dos números reais. Isso é uma coisa que me deixou um pouco triste. Eu preferiria que ele tivesse feito a construção dos números reais aqui no livro, e se você comparar com outros livros, você vê que ele cobre muito menos assuntos. Então talvez esse seja um bom livro para você acompanhar na sala de aula, porque ele é um livro profundo, mas ele não se propõe a fazer muitos capítulos ou muitos tópicos ao mesmo tempo. Então é um livro que talvez seja um pouco mais digerível para quem está fazendo um curso de cálculo e quer ter uma visão mais formal das coisas. Então, deixa eu mostrar para você aqui qual é a definição de limite que ele faz. Página 90. Aqui. Então ele começa fazendo que ele chama de uma definição provisória de limite, que é novamente usando só palavras. E aí ele faz alguns gráficos e tal, faz algumas explicações, vários exemplos, até que quando ele chega aqui no fim, é quando ele faz realmente a definição usando épsilons e deltas. Então, realmente, eu acho que é um bom livro para sala de aula, porque ele se esforça para te explicar alguma coisa antes de jogar um épsilon e um delta na tua cara, diferente do Guidoriz, por exemplo. Outra coisa que eu queria te mostrar aqui na página 101, ele contém demonstrações. Então, ele joga um lema aqui e imediatamente ele faz a demonstração daquele lema, diferente do Guidoriz e do Apostol, que deixam muitas das demonstrações para o apêndice, você tem que ir atrás depois e tal. Deixa eu te mostrar os exercícios. Aqui na página 107, 106, 107. Realmente eu fiquei muito impressionado. O Spivak contém muitos exercícios computacionais, mas ele também contém muitos exercícios para você fazer demonstração, como você vê aqui as questões 13, 14, e logo depois ele faz uma aplicação daquelas demonstrações com mais exercícios computacionais. Tipo aqui na 14, ele fala sobre o limite fundamental e depois ele diz para você usar o valor do limite fundamental para calcular esses outros limites aqui. Então ele faz uma excelente construção e tem muitos exercícios, muitos mesmos. Olha só a quantidade. Então, esse é o Spivak e deixa eu te mostrar aqui no final do livro. Aqui no final do livro, ele contém também solução para os exercícios que você precisa, tá certo? E o último livro que eu quero mostrar para você é o livro do Courant. Esse é um livro clássico. O livro do Courant provavelmente é o mais antigo dessa sequência, eu acho. E vamos ver o que o Courant diz sobre o próprio livro dele. Ele diz assim:
Meu objetivo é exibir uma conexão entre a análise e as suas aplicações e sem a perda do rigor e da precisão, para dar o devido crédito à intuição, que são esqueci o que é essa palavra. A raiz de toda verdade matemática. A apresentação da análise como um sistema fechado de verdade sem referência à sua origem tem um objetivo que é verdade, que é um objetivo estético e satisfaz a necessidade da filosofia. Mas a atitude daqueles que consideram a análise apenas como uma abstração lógica é uma ciência que, como uma ciência que não cabe a iniciantes, talvez ameace o futuro do conteúdo. Para mim, parece extremamente importante que o estudante deveria ser avisado desde o começo que ele deveria evitar qualquer coisa que seja apenas purismo. Então ele diz que ele confessa, a análise é um conteúdo lógico e abstrato, mas para um iniciante você está basicamente assassinando o gosto que ele teria pela matemática se você falar só disso. Então, se você compartilha da visão do autor, esse livro é para você. Deixa eu te mostrar aqui os conteúdos. Ele começa com uma introdução, falando sobre números e limites e tal. Depois ele desenvolve cálculo diferencial e integral, e ele fala da integral antes da derivada, mas ele faz algo muito legal, que ele diz, eu não vou dissociar a integral da derivada, porque afinal de contas, elas só são úteis quando são vistas juntas. Então eu vou colocar as duas juntas. E aí ele desenvolve integral e derivada ao mesmo tempo, o que é algo, sinceramente, realmente admirável. Pena que os livros hoje em dia não façam isso. Então ele continua falando aqui sobre diferenciação e integração de funções elementares e aplicações, e aí o teorema de Taylor, e métodos numéricos, e vai embora. E o livro é realmente bastante longo, ele cobre bastante conteúdo, talvez um pouco mais do que o Spivak, e fala até de vibrações, algumas aplicações físicas e tudo mais. Deixa eu te mostrar então como a gente está mostrando a definição de limite de todos eles. Deixa eu te mostrar como ele define limite nesse livro. Aqui. Então, se a gente der uma olhada aqui, ele fala sobre o conceito de limite e ele já gastou 46 páginas falando sobre funções, então não é muito difícil para ele chegar aqui e jogar um epsilon e um delta na tua cara. Então, ele define limite formalmente logo de começo e aqui na página 49 tem alguns exercícios, e essa foi uma das coisas que me entristeceu um pouco no livro do Corã. É um livro excelente, clássico, mas eu achei que ele tem poucos exercícios e a maioria dos exercícios são de verificação. Então, não tem assim um exercício que você precisa escrever uma demonstração do zero. Na maioria deles é só você verificar que alguma coisa é verdade, ou dar um contra-exemplo, ou fazer umas continhas, e são poucos. Então, a única coisa desse livro que me deixou um pouco triste é a falta de mais exercícios complicados. Mas nem por isso ele deixa de incluir aqui no final do livro dele a solução para todos os exercícios, se você tiver interesse. Então, minha opinião sobre o livro do Corã é que é um livro de acompanhamento também. Não acho que vale a pena usar ele para disciplina, assim, só ele, mas ele é um bom livro se você já estudou cálculo e quer ir um pouco mais a fundo. Ele não foca tanto em demonstrações e teoremas, mas ele faz algo inédito, que é construir. Derivadas e integrais ao mesmo tempo. Então, esses são os 4 livros do Guido Rizzi, do Apostol, do Spivak e do Corã. E dei aí a visão de cada autor sobre o próprio livro dele. Vê qual é o autor que você mais concorda com a visão dele e fique à vontade para usar o livro dele. Qualquer um livro que você usar, tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí na sua disciplina. É isso.